Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia. É a camisa desse Instituto Federal do Ceará, onde trabalha há 4 décadas e um pouquinho a nossa dialogadora de hoje. Ela é professora do IFCE, o Instituto Federal de Educação do Estado do Ceará, e ela veste a camisa, por isso que eu estou com a camisa aqui, de quem veste a camisa do Instituto Federal de Educação. Ela é professora, ela tem graduação em música pela UES e tem mestrado em turismo também pela UES e doutorado em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Respeitabilíssima, que além de professora ainda faz um trabalho lindo com um grupo também há mais de 30 anos, chamado Grupo Miraíma. Eu me refiro a quem? A Lourdes Macena, que nos honra com sua presença tão linda. Hein? Que prazer estar aqui mais uma vez. Mas olha que lindo, Grupo Miraíra, que é um grupo Bom, ela vai explicar o que é. Aqui eu tenho uma foto dele, que trabalha com danças populares, com danças tradicionais, enfim, com danças dramáticas populares, não é? É o Grupo Miraíra. E eu quero começar lembrando, eu comecei falando da atividade dela no instituto, numa universidade. E me ocorreu, então, ler o que está escrito aqui, que eu acho que podia ser um bom combinado. Professor Bediano conta, o bom professor explica, o professor superior demonstra, o grande professor inspira. A nossa dialogadora é uma grande professora e nos inspira. Lourdes Macena. Ai, que lindo, Ricardo, que bom. Comente, Lourdes Macena, como é que você faz aqui uma associação entre essas frases e esta camisa, de alguém que há 40 anos veste essa camisa? Então, eu sempre digo que o Instituto Federal, ele me inspira a ser sempre melhor, né? E a procurar encontrar espaços dentro dele para fazer o Ceará melhor no que diz respeito ao ensino das artes, a vida das artes, né? A vivenciar as artes e a possibilitar isso para os cearenses. Então, estar lá no Instituto Federal desde os meus 22 anos é algo que tem tornado a minha vida mais feliz e trazendo possibilitando mais inspirações para muitas vidas. Digamos que a sua missão, a que você própria avocou a si, é a de integrar, ver se eu estou certo, a integrar, é assim que eu olho para você, a de integrar as referenciais da cultura tradicional popular, sobretudo na dança, na música e nas artes cênicas em geral, ao ensino, à formação, à licenciatura. A formação do artista. Eu sou filha de sanfoneiro, né? Sou de uma família humilde do Vale do Jaguaribe. E vivi, né, envolvida com essa coisa das tradições populares. E aqui na cidade eu vi que havia uma dificuldade de reconhecimento dessas práticas, não apenas na questão das escolas infantis, mas também no ensino básico como um todo. E eu fiz, e também uma dificuldade que nós tínhamos no passado, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos, com o acesso à arte, né? Só quem poderia ter acesso à questão da formação artística eram pessoas que tinham poder aquisitivo relativamente bom, né? E eu sempre achei que arte é uma coisa a que nós temos direito. Nós temos direito a comer bem, né? A ter moradia e temos direito também à arte. Então, a minha missão que eu me encontrei dentro desta vida era procurar possibilitar formas de favorecer arte como um direito para as crianças, um direito para a juventude, um direito para todos os cearenses, né? Porque eu vejo que nós temos o direito ao acesso à arte, à alegria de poder criar. No caso da universidade, quais são as suas disciplinas? Lá no Instituto Federal, hoje, eu dou aula mais no superior e na pós-graduação. Mas durante mais de 20 anos, eu também dei aulas no que a gente chamou durante muito tempo Programa Arte e Educação. Nós transformamos aquela velha educação artística que era dada formalmente, dos anos 70, nós transformamos em oficinas. Então, o aluno, por exemplo, de telecomunicações, uma turma de 30 a 40 alunos de tele, podia escolher em fazer flauta doce, violão, dança, teatro. E aí, naquele horário, ele iria para a oficina específica, né? Então, final da década de 80 e 90, durante os anos 90 todo, eu também dava aula nessas oficinas.
E depois nós começamos a fazer o tecnólogo em artes cênicas e tecnólogo em artes visuais, por uma própria indicação também, as mudanças, né, na parte educativa da rede federal, e nós entendemos que nós também poderíamos oferecer o tecnólogo. E aí nós passamos a continuar a dar as oficinas de artes, as oficinas de artes de linguagens diversificadas. Para isso, houve um convencimento dentro do campus Fortaleza de que nós precisávamos contratar mais profissionais. É por isso que, ao longo do tempo, nós fomos formando um time, né? Um grupo ligado à questão para atender às necessidades da música, das artes cênicas e das artes visuais. Então, à medida que esse time foi se formando, nós fomos, no final do Cefet, nos anos 90, nós formamos o tecnólogo em artes cênicas, que era um curso superior de 2 anos, e o tecnólogo em artes visuais. Ele dava possibilidade da gente atuar com curso superior, mas não dava habilidade para ensino. E quando o MEC veio avaliar esses cursos, sugeriu que nós transformássemos esses cursos em licenciatura, que era o que nós queríamos desde o princípio. Com isso, com a implantação desses cursos, nós pudemos, ao longo do tempo, ir tentando ampliar o time, né? Então, o Campus Fortaleza hoje tem um time de quase 30 professores na área de artes, e é por isso que o Campus Fortaleza oferece as disciplinas de artes para todos os cursos técnico integrado de ensino médio, e também tem a licenciatura em teatro, tem a licenciatura em artes visuais, tem um curso técnico em música e tem o mestrado, um programa de pós-graduação em artes, que é o mestrado, hoje tem o mestrado profissional em artes. Nós estamos também com a PCN já submetido para oferecer o doutorado profissional em artes. E aí a sua cadeira, imagino que seja culturas populares, costuras dramáticas populares. Eu dou, durante muito tempo eu implantei danças dramáticas no curso da licenciatura em teatro, por entender que as danças dramáticas tem música, teatro e dança, tudo ao mesmo tempo agora. Poesia, não é? Né? Poesia, versos, palavras. Os versos, palavras. E também trabalha com um teatro, talvez o mais ancestral, que é esse teatro de rua, o teatro do povo, o teatro da experiência de aprender a fazer fazendo. Então, nós implantamos as danças dramáticas e também implantamos uma disciplina que é Teatro e Cultura Popular, que ele trabalha com essa questão de verificar reconhecimento das matrizes estéticas tradicionais para o uso da cena ou para o uso da docência no ensino fundamental e médio. Portanto, envolve presença, energia, corpo, voz e canto. Essas disciplinas, ligada à cultura popular como referência. Elas têm tanto a parte teórica, como tem também o que a gente chama de prática de componente curricular. E a sua tese de doutorado é exatamente sobre isso, sobre danças dramáticas, não é? Danças dramáticas. As danças dramáticas na ação docente do ator-professor. Como é que elas podem ser usadas no processo educacional, etc. Duas, né? Processo de arte e educação. Tanto na questão da dramaturgia, porque, no meu ponto de vista, e na verdade não é apenas um ponto de vista, já que eu estudei profundamente sobre isso, muita gente usa tanto as brincadeiras populares como as danças dramáticas sem se aprofundar do potencial que elas têm na questão da formação humana, na questão da valorização de formas de vida que precisam ser hoje Isso é um ponto de vista que precisa ser encampada por essa geração contemporânea, né? Temos vidas solitárias hoje, né? São pessoas que não têm um amigo para tomar uma cerveja, mas tem 5 mil seguidores no Instagram. Mas está tomando uma cerveja só. Eu digo, o que adianta ter 5 mil seguidores se não tem quem tomar? No caso aí das danças dramáticas, estamos falando mais especificamente de que? Bumba Meu Boi. De guerreiros. De reisados. De ticumbi. O próprio maracatu, não é? Também, do maracatu. O próprio quando a gente fala de Bumba Meu Boi, que a gente pensa que é uma expressão única, e na verdade ele vai se entender dentro do Brasil como uma diversidade ampla, né? Nós temos boi para o São João, bois de carnaval, bois da parte do ciclo natalino, né? Então nós vamos ter as próprias congadas, as próprias danças que surgiram a partir... A nau catarineta, A partir da nau catarineta, que surgiram várias outras
expressões culturais nessa parte de dança dramática, né? Como a barca, marujada, fandango. Marujada, né? fandango. Então, todas essas formas dançantes, elas são teatro vivo. Na verdade, são grandes musicais, né? Então, olha aqui, vou colocar em cena, antes de você falar do grupo que tem um trabalho de extensão, que é o grupo Miraíra, que é um grupo sediado no Instituto Federal, do IFCE, mas antes disso eu queria colocar em cena e colocar alguém que sabe usar. Isso é um maracá, seria? É um maracá, se chama, maracá, né? ou maraca, né? Ou maraca. Esse aqui é do pessoal lá do Genipapo Canindé, eles fizeram as maracas. Que é um instrumento indígena com sementes dentro, não é isso? Com sementes dentro. Vai lá. Na tapera, oi, na tapera, onde eu fui governador. Na tapera, oi, na tapera, onde eu fui governador. Ai, ai, eu lá, na tapera, ai, ai, eu lá. Na tapera, oi, ai, eu lá. Na tapera, ai, ai, eu lá. Na tapera. Olha o que eu estou mostrando enquanto você canta. O povo Genipapo Canindé. Foi feito também, a sacolinha foi feita pelo povo Genipapo Canindé, aqui de Aquiraz, da Lagoa Encantada. E foi feito para um evento que nós tivemos lá, que foi o evento da ANPAP. Então, É o 13º encontro, não, o 32º Encontro Nacional da ANPAP. Que significa? É a Associação Nacional das Artes Plásticas. Das artes plásticas. Das entidades das linguagens, né? Nós temos a ANDA, nós temos a ABRACE, nós temos a ANPAP, nós temos a ABEM, que é a Associação Nacional de Música, a Associação Brasileira de Artes Cênicas, aí tem a Associação Brasileira de Artes Plásticas e tem a Associação Nacional de Dança, que é a mais jovem, que é a ANDA. E que é tudo pertinente, porque, veja, ela estava cantando uma música, apresentando o instrumento, a maraca, o baracá, e eu coloquei logo a imagem, porque e num grupo, num encontro de artes plásticas. Por quê? É artes plásticas, né? Olha aqui, que coisa linda, não? Isso aí são formas, são desenhos, são maquiagens também, né? São tatuagens. São os desenhos da própria comunidade, eles que fizeram, foi encomendado. É importante que a gente diga que o Instituto Federal é uma entidade que sempre esteve, tanto enquanto Escola Técnica, Cefet, Instituto Federal, sempre esteve ao lado da luta dos povos, das comunidades populares, né? Chamados povos originários. Dos povos originários, das comunidades populares como um todo, não apenas as comunidades indígenas, mas também as comunidades quilombolas. Nós temos projetos sociais diversificados. Então, sempre foi essa instituição voltada muito para o chão, o lugar, né, onde está o povo, é onde ela sempre esteve. Palavras do nosso presidente, né? Palavras do presidente Lula quando foi instalar a Pedra Fenomenal lá no Morro do Alemão, agora, há 2 semanas atrás, quando ele disse: a escola técnica, aonde tiver um pobre é para ter uma escola técnica da ICEFET, da Instituto Federal. Então, foi lançado a pedra e quando ele coloca que essas escolas, os institutos federais, que hoje também dão curso superior, também fazem pós-graduação, foi uma escola, uma entidade educativa sempre pensada para estar ao lado de onde estava o filho do pobre, para que ele pudesse estudar. A nossa dialogadora de hoje, a Lourdes Macena, a professora Lourdes Macena, está se referindo àquela inauguração do novo Instituto de Arte, de Instituto de Federal de Ciência e Tecnologia, que é o IFRJ, não é? Porque seria na comunidade, ou será na comunidade. Será inaugurado daqui a 1 ano, possivelmente, na comunidade do Alemão, não é? Mais um instituto, mais um projeto do governo Lula. E aqui eu estou com uma imagem de que do grupo, também do IFCE, olha aqui, também do IFCE, dirigido, este grupo, pela Lourdes Macena, e o grupo se chama Miraíra, que significa... São 2 palavras tupi-guarani, mira, ira, mira, povo, nação, lugar, e ira, mel, doce. A gente fez uma alusão ao povo hospitaleiro, o povo do Ceará, né, que é um povo hospitaleiro, que recebe bem, que é um povo amigo. Miraíra seria, então, o povo cearense. Eu gosto muito. Um povo muito. Afável. Afável. Né? Que recebe bem. De favo. Afavo de favo também, né? De favo de mel. Eu sempre gostei de E é bonito porque a palavra ira está dentro da própria palavra mira. Então, é uma palavra que dentro de si mesma, internamente, rima. Mira, ira. Miraíra. Não é? Esse povo que recebe, que trabalha.
e que leva essa cultura para outros povos. Eu queria que você falasse, então, desse trabalho tão bonito e desta foto especificamente. É uma referência às rendeiras e aos jangadeiros. Né? É uma montagem, né, onde a gente utiliza, dentro do repertório, 4 músicas de compositores cearenses, né, Valden Luiz, nós utilizamos também Belchior, onde a gente faz um trabalho sobre as praias, né, também usamos Juvenal Galeno. Então, a gente faz uma montagem onde a gente exalta a questão do trabalho do pescador e também a artesania, que é a cara, na verdade, é uma figura que é representativa do cearense, né, lá fora. O turismo usa muito isso, usa muito a figura da jangada, do pescador, a figura da rendeira. Na verdade, o Ceará hoje vende artesanato para todos os estados brasileiros. Ou seja, vocês estão vendo, então, no primeiro segmento do programa, aqui da conversa da palavra com a Lourdes, ela se refere ao estudo das danças populares, etc. E agora, ela está me dizendo, e aí vai comentar, peço que você comente, a utilização desse material original, né, oriundo do que se chamava antigamente de folclore, mas enfim, que é etnografia, né, autêntica dos povos e das culturas populares, em espetáculos que não são necessariamente restritos ao repertório popular. Você se lembra, você está falando aí de letrados, né? Você está falando aí de gente de uma outra época, inclusive da atualidade. Belchior. Assim que ele faleceu, a gente... Valden Luiz, não é? Na verdade, nós trabalhamos com a música de tradição oral e trabalhamos com o repertório de música popular cearense. Uhum. É muito importante que a gente trabalha muito dentro de uma linha, dentro do que a gente se preocupa muito com a questão do direito difuso das comunidades. Por exemplo, a música de tradição oral, a música popular, ela tem um autor, mas a música de tradição oral, mesmo que ela seja ensinada, mesmo que ela seja ancestral, conhecida no coletivo, hoje a gente orienta que se dê nome de com quem a gente aprendeu. Então, na hora em que a gente dialoga com a música de tradição oral, que as pessoas dizem, é anônimo. Não, não é anônimo. Você aprendeu com Dona Mariinha na praia tal. Então, você precisa mencionar, porque senão você continua deixando invisível quem sempre ficou invisível. Então, apesar da gente trabalhar com música popular, nós também trabalhamos com música de tradição oral e nós sempre nos reportamos de onde aprendemos. Mesmo que seja, e sobretudo sendo uma música ou uma dança de origem, que não há uma autoria, digamos, uma autoria na sua criação, mas no repasse, que é tão importante, né? Pois é, porque durante muito tempo se acostumaram com essa coisa de domínio público. De domínio público, né? E, na verdade, a orientação que a gente tem hoje, eu uso perfeitamente, como eu sou folclorista, faço parte da Comissão Cearense de Folclore, eu não tenho nenhum problema com a questão dessa palavra. Até porque eu acho também que as pessoas ficam discutindo com questões epistemológicas que não ajudam em nada as comunidades. Eu me referi aqui ao folclore, que era um período, uma palavra muito usada nos anos 50, 60, folcloristas, folclore, e depois passamos a usar a palavra etnografia. Etnografia, mas também utilizamos cultura tradicional popular. Cultura tradicional popular. Então, tem vários outros nomes, né? Mas é bonito isso, você diz, mesmo sendo uma criação, digamos, anônima, você não sabe exatamente quem criou, mas é bonito dar o crédito com quem você aprendeu. Com quem você aprendeu. O piso, milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. Com quem que eu aprendi isso? Deve ter sido com o Clóvis Matias. Assim você deve ter tido outro mestre. Na verdade, foi muito bom você puxar esse mote, porque assim, por exemplo, essa frasezinha, né? Oi, pisa o milho, peneiro, xerém, falam todos os historiadores que ela está perdida no tempo. Mas a música em si, que foi construída com ela, né? Tem autor definido, né? Com Luiz Gonzaga, e que foi divulgada por Luiz Gonzaga, e todo mundo canta isso como uma música do Luiz, e que tem autor definido e tudo. A Elzeni coreografou. Elzeni Colares, foi boa. Foi exatamente onde eu queria chegar. Um dos objetos que você me trouxe foi a Elzeni Colares. Então, você deve ter aprendido muito com ela. Você participou do projeto. Sim, nós fomos colegas de universidade. Nós nos formamos na mesma época, né? E ela criou um grupo chamado Grupo Folclórico Hispano-Brasileiro, que depois se transformou em Grupo de Tradições Cearenses. Grupo de Tradições Cearenses. Professora Elzeni Colares. E nós homenageamos também aqui
a partir desse objeto, da foto dela. Ainda dando o exemplo, né, do que a gente estava colocando, por exemplo, tem uma coreografia que tanto o grupo de tradições como também o grupo do SESI dançavam nessa década de 60, né, anos 60, anos 70, que é a história do Peneroxarim, do piso milho, né? E que todas as escolas dançam e Mas tudo. tem tantas músicas, maneiro, pau, Mas na verdade... maneiro, pau, maneiro, aí, pau. Só para a gente terminar, por exemplo, o Pisão Milho, ele essa coreografia que a gente dança nas escolas é uma coreografia assinada, no meu ponto de vista, pela Euzeni. Não é... Aí as pessoas ficam falando, não, é da Euzeni. Mas aí falam, então, em parafolclórico. Foi ela pegou um costume, uma gastronomia cearense e que ela era muito boa nisso. E transformou em coreografia. Ela colocou corpo. Ela colocou coreografou. Corpo com os objetos que se usa na cozinha. Foi maravilhoso em relação a isso, no meu ponto de vista. Então, mas aí as pessoas ficam, é do folclore. Não, a Euzeni usou costumes, saberes, fazeres da tradição popular e ela transformou isso num universo coreográfico que era a praia dela. E é deste universo, então, é este universo que se denomina, ou que se tem denominado de parafolclórico. Oi, ai, ai, eu vou leiro, ai, eu vou dançar, leiro, nesta pegada, leiro, eu vou jogar. Leroa, oi, ai, ai, eu vou, Leroa, vamos rodar, Leroa. Então, o Leroa já é uma versão do Maneiro Pau lá na Serra da Meruoca. Coisa linda. E nós temos outras músicas também lá no próprio Cariri, também do Maneiro Pau. O tipo de Maneiro Pau é uma brincadeira que se faz, né, com 2 bastões. Mas, na verdade, com um bastão, na verdade. Mas a melodia é improvisada, né? A melodia, a única coisa que tem fixa é Maneiro Pau, né? Maneiro Pau, Maneiro Aí, que no caso da melodia do Mestre Cirilo, né? Quando ele diz, eu hoje vou gravar Maneiro Pau, Maneiro Pau, no canal 5 estou, Maneiro Pau, Maneiro Pau. Amo muito de Jolino, Maneiro Pau, Maneiro Pau. Eu só vou pra onde ele for, Maneiro Pau. E vai improvisando. Aí vai tentando ficar dentro da cestilha, às vezes a gente quebra os versos, mas a única coisa que tem fixa é Maneiro Pau. O resto os mestres vão criando. A gente, como não tem uma boa aplicação de improviso, a gente decora os que os mestres nos ensinam para fazer as brincadeiras nos grupos, né? E no ciclo natalino, então, me dá aqui essa maraca. Eu estou querendo me lembrar de coisas do ciclo natalino, que é tão bonito. O pastoril, por exemplo, né? Aquele negócio eu sou... Como é que chama? Que é um teatro, da borboleta, né? Que é uma borboleta, que é dança dramática, não é? Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira, ando no meio das flores, procurando quem me queira. Aí borboleta pequenina, vem aqui no meu rosal. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Aí que lindo. Tem o próprio pastoril, ele tem um teatro, né? Ele tem uma parte extremamente com uma carga dramática, digamos assim, que é a morte da pastora Miriam, ou a morte da cigana, ou a morte da mestra, porque depende de cada pastoril. Cada pastoril mata quem quer, né? A dramaturgia vai sendo feita, refeita, improvisada. Porque há sempre uma ideia de que a cultura popular, uma ideia de senso comum, mas que é rasa, e claro, a ideia de que é uma coisa mumificada, que é permanente, e que o papel do professor ou daquele estudioso é apenas perpetuar essa permanência, né? Perpetuar um determinado momento em que se concebeu um determinado saber. Quando, na verdade, isso os grupos vão se atualizando, vão recriando, vão reinventando. Nada mais contemporâneo do que a própria tradição popular. Eu chamo de as adições das tradições. Quer dizer, você vai adicionando alguns aspectos, mas o que eu às vezes me revolto é o que eu chamo de a traição à tradição. Porque tem gente que em nome disso, né, em nome de uma licença poética... Em nome dessa licença poética, aí faz uma tragédia. A menos que você faça como você faz. Você está assumindo que é um espetáculo contemporâneo que tem como referência danças e cantos, etc. E como aqui, por exemplo, no Miraíra, não é? Isso aqui não é nenhuma dança específica da tradição. Mas você está usando tipos, uma tipologia. Ela se chama suíte cearense e a gente faz
como as próprias suítes musicais, eu me utilizo de 4, faço a dramaturgia com 4 compositores cearenses. Juvenal Galeno, Estou tentando Belchior. me lembrar aqui, Belchior e o Valden Luiz. Valden Luiz, e tem mais 3. um que antes de eu sair daqui eu Será não que é o vou lembrar. Gondim? Não. Ou Não, será acho que é que não. a Diva Câmara com Minha casinha situada à beira-mar? Não, mas essa música é Ali linda. fica bem pertinho de onde a onda vem quebrar. E tem ao lado um frondoso cajueiro, onde um bando de graúnas vem cantar o dia inteiro. Não há deserto, não há, como as praias do Ceará. Não há deserto, não há, como as praias do Ceará. Muita gente confunde e acha que isso é folclore, que é do folclore, que é anônimo. Pois Mas é. isso pertence Pois à é. nossa E, pianista tão inclusive, linda do os começo do próprios- século XX, que é Diva Câmara. Diva Câmara. E a gente tem deixado, por exemplo, eu vejo que assim, os cursos de música, né, tem pecado muito em não saborear o cancioneiro musical dos próprios... Nós somos um país e um estado. Eu não gosto de falar mal do meu estado, eu não falo mesmo, mas é porque tem coisa que a gente precisa verificar para fazer uma crítica construtiva, né? Nós somos uma cidade que somos muito ruins dessa coisa de apreciação histórica. Nós gostamos de novo e nós gostamos de tudo que vem de fora, né? Não é que a gente não... a gente supervaloriza o que vem de fora, né? Eu falo brincando com meus alunos que a gente sofre de síndrome de Iracema e não cura nunca. A gente sempre está lá, bem-vindo seja o estrangeiro ao campo dos Tabajaras. Né? Nós nascemos né, naquela da lenda do Ceará, no romance do Zé de Alencar, que é 1865. É exatamente isso, é uma mulher que abandona a sua religião, abandona o seu povo, a sua nação, para servir, né? Por um romance, por uma ideia de romântica. Você quer ver, na ela mesa vai de embora. bar, nós estamos todos sentados, alguém chia, está feito na vida. Iracema. É uma coisa assim mesmo. Então, essa... Síndrome de Iracema. Essa situação de não respeitar a história. Eu acho que a gente não pode viver só de passado, tem que viver no presente, intensamente viver o presente, né? Principalmente, por isso que eu adoro dar aula, porque eu me revisto de saúde, de novidade com a juventude. Olha, no próximo segmento do programa Diálogo, eu vou colocar em cena, eu vou colocar aqui, né, por um dedo de prosa, alguns dedos de prosa de mais objetos que a nossa dialogadora nos trouxe. Livros, Ceará Mestiço, Pesquisa nas Artes Cênicas, Teatro de Cordel. E me trouxe também algo extremamente curioso, um espelho. Isso aqui a gente todo pode espelhado. falar sobre... Isso aqui é um santo. Que santo será esse? São Miguel. São Miguel. No próximo segmento do programa Diálogo, com ela, professora do IFCE, doutora em artes cênicas, com tese sobre danças dramáticas, a nossa diretora do grupo Miraíra, lá do Instituto Federal de Educação do Ceará, o IFCE, Lourdes Macena. No próximo segmento do programa Diálogo. É uma maraca, minha gente, ou maracá. É um instrumento, um dos objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, a professora Lourdes Macena, diretora do grupo Miraíra, lá do Instituto de Tecnologia e Educação, Ciência, o IFCE de Fortaleza. E ela tem doutorado em artes cênicas, tem um trabalho bonito sobre danças dramáticas, não só teórico, como na prática pelo grupo Miraíra. E tem também mestrado em turismo e a graduação em música. É uma referência, uma das inspirações nessa ligação entre cultura popular e absorção pelo ensino das artes cênicas no Brasil. Eu me refiro a ela, que me trouxe também este livro, Ceará Mestiço. Ela é a nossa Lourdes Macena. Lourdes Macena nos trouxe um livro deste homem aqui, ó. Oswald Barroso, filho de Girão Barroso, Antônio Girão Barroso, poeta tão lindo, e um dos pesquisadores mais importantes do Brasil, não é? Um homem ligado ao seu tema. E eu quero que você fale disso, desse tão oportuno objeto que você me trouxe, o livro do Oswald Barroso. Então, Ceará Mestiço, vou falar, né, por que eu trouxe. Primeiro porque Oswald é uma pessoa que talvez
me fez melhor em tudo que sou hoje, né? No que diz respeito à questão de tudo que estudo, né, e faço. Depois, o livro Ceará Mestiço, né? A necessidade que nós temos de conhecer a própria terra. Nós olhamos para o Ceará pela capital Fortaleza, isso não é muito justo. Então, nesse livro do Oswald, a gente faz uma imersão nesse Ceará mesmo, né? Nesses 184 municípios, através de crônicas que ele, da época que ele escrevia no jornal, e de como ele apresenta esse Ceará para nós, numa linha poética belíssima. Olha, folguedos e bailados, danças populares tradicionais do Ceará, o calendário de festas do Ceará, o cortejo de deuses negros, o maracatu, tão cearense quanto pernambucano, as momices de Momo, o carnaval, enfim, a malhação do Judas. São alguns dos temas, não é? Alguns dos capítulos e alguns dos textos do Oswald Barroso, do livro que ela me trouxe, que se chama Ceará Mestiço. Esses textos, além de ter os dados históricos, as questões que ele traz, de forma curta, porque são crônicas. Inclusive, eu montei um espetáculo, né? Guerreiros Santa Folia Festeira, que foi exatamente de 2 textos. Um era Guerreiros, o outro era Santa Folia Festeira. A partir desses 2 textos, eu me inspirei e fiz um espetáculo de 1h45 minutos, e que durava 1h45 minutos, que era se utilizando de teatro, dança e música, tudo com matriz estética tradicional, a partir desses trabalhos. Então, a linha do livro, né, trouxe como mote a necessidade urgente da gente poder olhar, localizar, reconhecer os 184 municípios cearenses e a necessidade urgente que ele tem de formação artística, porque somente 6 municípios dos 184 têm formação de professores para as aulas de artes. Então, a minha pergunta é, quem é que está dando aula para as crianças cearenses? E aí você trouxe, além do Oswald, você trouxe teatro de cordel, exatamente para situar esse espectro da cultura popular que pode ser utilizado pelas escolas, é isso? Isso, mas o de pesquisa em cênicas eu trouxe para falar de um Ceará que tem a necessidade também de se configurar como um Ceará que oferece os seus pós-grados na área de artes para os seus cearenses, para que a gente não necessite se deslocar do Ceará para poder se pós-graduar. Então, o que eu quero dizer é que também nós só temos qualificações na área de mestrado e doutorado em 3 municípios dos 184. Quais então, são? Isso é urgente. Fortaleza? Nós temos Fortaleza, nós temos o Cariri, né? Crato, né? Crato e Barbalha. Eu acho que é Juazeiro, se eu não estou enganada. Mas tem também a Urca, né? Com a Urca, a Urca Crato, do Crato. a Urca do Crato, isso. E Sobral, que Sobral? tem curso de música, né? Oferece música, pelo menos. Então, essa questão na questão do pós-grado, eu me atrapalhei aqui da formação em artes, da formação das licenciaturas. Na pós-graduação, é só aqui, Fortaleza e o Cariri. Na questão de mestrados. Sim, sim. Tá certo? De pós-grados em mestrados. No Cariri você tem a Urca e temos também a Universidade Federal do Cariri. Do Cariri. É a Universidade Federal do Cariri. Então, isso significa que nós precisamos urgentes ampliar esse leque, né? Nós temos um mestrado profissional em artes no Instituto Federal do Ceará e temos um Profartes, que é oferecido só para professores que estão em sala de aula, que é oferecido em rede pela UFC. Né? E temos também um mestrado acadêmico. Então, a capital Fortaleza, ela está bem servida, digamos assim, né? Mas nós temos uma necessidade de abrir mais leques e de uma conscientização por parte dos prefeitos, né? Do governador, de que esse leque precisa se ampliar sertão adentro. Ela me trouxe, então, Pesquisa em Artes Cênicas, a Lourdes Macena, que é um livro, é uma antologia organizada pelo Narciso Teles. O Teatro de Cordel, Peças e Ensaios, do Armindo Bião, essa referência em etnocenologia da Universidade Federal da Bahia, com quem, inclusive, tive uma certa relação de amizade e de troca intelectual, quando ele foi fazer o mestrado, o doutorado dele, acho que na Inglaterra. E o livro do Oswald Barroso. Mas a partir daqui, eu trouxe algo, sobretudo o livro desses 2, Ceará Mestiço, eu trouxe uma música, que eu sempre trago uma música para o nosso dialogador convidado,
e chegou a hora de ouvir uma música e a partir daí ela falar o que ela quiser, ouvindo a partir dessa música. É possível ouvi-la agora? Aumenta. Toma. Vai. Essa que está cantando é esta. É a nossa atriz e cantora, pesquisadora em cultura popular, chamada Marta Aurélia, tão linda. Aurélia, que está cantando o quê? Trecho do Torém. O Torém. Oh, olha para cá. Que lindo! Marta Aurélia, que gravou músicas indígenas. Eu trouxe músicas indígenas para você. Que ótimo, adorei. A partir daí, o que você diria? Depois eu digo o que eu trouxe. Tá. Bom, a primeira é que o Torém, ele é uma certa revolução, ele tem um significado, um sentido muito grande, né? O Torém, segundo... É uma dança, né? É uma dança, e segundo o cacique João Venâncio, lá da tribo Tremembé, hoje as comunidades estão muito fazendo Torém, mas o Torém, segundo o cacique João Venâncio, ele é uma expressão cultural pertencente à comunidade Tremembé. Mais que isso, o Torém também, ele é uma carta identitária, digamos assim, né? Por que eu trouxe a Marta Aurélia? Porque exatamente me parece que a Marta, quer dizer, ela não é uma indígena, não é? Mas ela tem traços indígenas, nós todos temos, né? Faz parte da nossa identidade, nós somos um povo mestiço, não é? Como diz aqui o Ousa de Barroso. E portanto, ela está no Teatro de Alencar cantando isso. Eu queria que você comentasse isso, quer dizer, uma pessoa que está numa outra, que não tem um lugar de fala famoso, né, de dizer que não é um lugar de fala porque ela não é indígena, mas todo mundo tem lugar de fala. O importante é que se diga de onde se fala, né, a partir de onde se fala. Porque as pessoas têm a ideia de que o lugar de fala é impedir que o outro fale aquilo que não é da sua etnia ou da sua cultura. Porque as pessoas precisam entender o que é apropriação cultural e o que não é apropriação, né? Assim, Isso. Nesse caso, isso que eu queria pautar. Acho que hoje nós precisamos, não há mais como você estar em cima de muro, né? Eu acho que hoje a gente tem que tomar partido naquilo que nos parece ser injusto, né? A questão indígena é algo que nos envergonha, né? Como o nosso país se permitiu ser tomado e depois para resolver questões de terra, como nós fomos negando que essas comunidades existiam, como nós atropelamos, às vezes, pela questão do dinheiro, espaços de territórios, né? Sabendo de uma verdade histórica e nós vamos negando isso. Então, o passado realmente nos condena em todo sentido. O meu corpo é um corpo que tem pedaços de quem apanhou e tem pedaços de quem bateu, né? Eu sou uma menina humilde do sertão, filho de família humilde, mas sou branca, nasci loura. Então, filha de pobre loura é uma felicidade, né? Porque todo mundo acha que é o mais lindo do mundo. A galega. Talvez é uma galega. Talvez tenha sido a única sorte. Lá vem a galega. Mas o que eu estou dizendo é que
a gente tem que compreender que nesse meu corpo, né, que tem pedaço, desses 2 pedaços, eu quero ser justo e quero Com os que levaram, me comprometer com os que apanharam. Exatamente. Então, eu estou comprometida com os que apanharam. Então, mas é bonito você falar deste lugar. Porque as pessoas confundem o negócio de lugar de fala, acham que lugar de fala é impedir que o outro fale sobre qualquer assunto. Eu não, estou é só lá... deixar claro de onde se fala, de que viés, de que prisma se olha alguma coisa. Então, eu estou junto deles, eu estou desse lado, eu trabalho para divulgar, para auxiliar, para estar junto, inclusive com a própria difusão, né, das comunidades, no próprio trabalho do Instituto Federal do Ceará. Quantas são essas comunidades? Hoje existem 20 comunidades identificadas e 15 que estão em processos mais avançados de reconhecimento. Atualmente, agora nós tivemos já um trabalho muito, a colocação, né, a afirmação de terra, de TI, né, terra indígena, tanto na comunidade, esse mês, se eu não estou enganada, que foi no Genipapo Canidé, nos Tapeba e nos Tremembé de Vajota. Eu estou vendo aqui, é tão lindo ouvir isso da Macena, da Luz Macena. Eu estou aqui, meu corpo tem um pedaço de quem bateu e um pedaço de quem apanhou, não é? De quem foi violentado. E aí, eu acho que tem um pedaço, então, do corpo dela aqui, não tem? Porque aqui é um trabalho indígena também? Não é um trabalho indígena. A renda. Não, a renda eu sei, mas a renda eu sei que é das rendeiras, de influência portuguesa. Dos bilros dos portugueses. Mas aqui não tem, você tinha me dito que era um trabalho... Esse trabalho... Este aqui específico. Esse trabalho, essa bolsa... Esta bolsa. Ela foi confeccionada numa almofada de renda pela dona Gerta, da Cana Verde, lá do Mucuripe, né? Ela fez para me dar de presente. A dona Gerta já faleceu, né? Essa mestra, durante muito tempo, ela foi mulher do Zeca 3 vezes, ela dirigiu a Cana Verde. O dossiê dela, quem fez foi eu, porque ela se tornou mestre da cultura nos primeiros 12 mestres. E eu utilizei um trabalho que eu tinha feito para a universidade, eu fiz um curso no instituto onde estudou Vila Lobos, no Rio de Janeiro, né? Que foi uma especialização em música. E eu fiz um trabalho sobre a música da Cana Verde, lá para o instituto. Aí eu usei esse trabalho para servir como dossiê dela. É a Maria 3 vezes? Dona Maria 3 vezes? A famosa Dona Maria 3 vezes? A Dona Maria 3 a Dona Gerta não foi a Dona Maria 3 vezes. Mas tem a ver com... Mas ela casou com o Zeca 3 vezes, porque haviam vários... Teve a Maria 3 vezes e teve a Dona Gertrudes. Essa Gertrude é que fez isso. Porque eu sou do tempo da Dona Maria 3 vezes. Quantas vezes fui lá para ver, ela dançava... O que ela dançava? Essa comunidade, né, do Zeca 3 vezes, Dona Maria 3 vezes, dançaram pastoril, eles dançaram fandango. No momento, o Miraíra é o único grupo do estado do Ceará que dança o fandango do Mucuripe. O fandango. Nós levantamos. O fandango, que é a marujada. Que tem o gageiro. Que tem o gageiro, tem o piloto. Tem músicas belíssimas. Eu tenho gravado algumas coisas assim, porque o meu mestre em cultura popular foi, e será sempre, Clóvis Matias, que me levava, eu era um menino pré-adolescente, ele, vamos visitar a Dona Maria 3 vezes. E me levava. Então eu conheci tudo isso, não só do ponto de vista teórico, mas também da prática, de ver. Pois a comunidade do Mucuripe tinha coco, pastoril, o fandango e cana verde. Tudo lá. E agora, essas expressões culturais, ao longo dos anos 50 para cá, elas foram... Mas já que você falou, é verdade, é o bilro, a rendeira, que está aqui também, olha aqui. Estão aqui as rendeiras. A de influência portuguesa. As influências portuguesas. Dos Açores. E aí, dos Açores, não é? E me dá, então, me enseja colocar mais um objeto que a Lourdes Macena me trouxe, que tem a ver com Portugal. Portugal. Ora, pois, trouxeste-me a cidade do Porto. Bons vinhos, bons E Lourdes Lourdes é França. Lourdes é na França. Lourdes é França. Em Portugal é Fátima. É Fátima. É verdade. Também fui lá. Na verdade, eu trouxe esse objeto para falar sobre a importância, né, de reconhecer o mundo. Que às vezes as pessoas dizem assim, mas a senhora valoriza, é muito bairrista, né? Porque eu valorizo essas coisas do Ceará e locais. Aí a senhora é muito bairrista. Aí diz, a gente tem que conhecer o mundo, não sei o que. E no mundo não tem um lugar que se chama Ceará, não. Tem que acabar, né? E tantos nomes do Ceará são de Portugal, não é? São de Portugal. Sobral, né? Soure,
né? Uma série de nomes. Mas, assim, ligados a importância Portugal. também E a nossa cultura da atravessada gente pelo conhecer português. o mundo e de se espalhar como os cearenses são espalhados pelo mundo e de cada vez mais esse conhecimento poder também nos servir para o crescimento cearense, servir para o desenvolvimento, né, da terra. E você trouxe exatamente para falar também, não só dos indígenas, dos negros, dos escravizados vindos de África, mas também da cultura portuguesa, Da cultura que temos portuguesa. essa mistura desse Brasil, desse Ceará mestiço, tem apesar dos portugueses- um traço branco, ou ibérico mais Os especificamente. portugueses não gostam muito do Brasil, né? Eu te falava agora há pouco tempo, eles ficam todo tempo xingando. Mas, na verdade, nós gostamos de Portugal, porque pareça, né? As pessoas estão indo muito para Portugal. Mas a gente percebe, assim, que as pessoas, parece que eles têm raiva, porque a gente tem crescido bastante, né? Considerando o tempo de vida de Portugal e o tempo de vida brasileiro. E onde nós estamos e como caminha Portugal hoje, então a gente poderia dizer que o Brasil tem feito o dever de casa bem bacana. Eu acho que eles têm raiva disso. E por último, antes do objeto de surpresa, você me trouxe panfletos, é isso? Eu trouxe. Panfletos de espetáculos. Esse espetáculo aqui que vai para março, que são espetáculos do Miraíra, os últimos. E o Miraíra, foi com o Miraíra que você andou pelo mundo? Não, viajando tanto? eu, na verdade, quando eu... Representando o Brasil? Na década de representando o Ceará, melhor 80, dizendo. eu cheguei a viajar, eu fiz outras viagens, mas essa viagem que eu acho que você está se referindo é a viagem dos anos 80, 82, quando a gente viajou com Tradições Cearenses para fazer essa turnê. O Tradições Cearenses dirigido pela Eugênia Colares. Pela né? Eugênia Colares. Aí eu fui para outras viagens, né? Já fui ao Chile, mas muito em viagens de pesquisas pessoais, né? A Ilha de Páscoa, porque eu ia fazer um trabalho sobre uma dança, uma lenda, umas coisas que eu queria de lá. Então, também já fui à Itália, a Barcelona, fui mais de uma vez. Aí tem, também em Paris, assim, algumas coisas que eu fui para trabalhar. Mas eu tenho um trabalho ligado, dentro do meu ponto de vista, eu acho que a importância dos festivais folclore, para a gente conhecer essa coisa da difusão, é legal, mas eu percebo que ele também faz uma contribuição ruim com os grupos, porque as pessoas passam a priorizar as viagens em detrimento do processo de criação contínua durante um ano. Então, assim, eu acho que a coisa que é mais significativo para o trabalho do Miraíra, que tem 42 anos, é o processo dele ser uma ação contínua dentro de uma instituição pública federal, e que tem um trabalho de conscientização que se liga a muitos aspectos da tradição popular, como direitos culturais, essa questão de trabalhar também, falar dentro de uma voz política que quer dizer, porque não dá para você trabalhar com folclore, tradição popular, cultura tradicional popular, sem você se colocar sobre qual é o seu lugar no mundo e também estar do lado das comunidades tradicionais, porque as demandas são imensas. Quando você vai ver o carnaval agora, né, por exemplo, né, o que eu chamo do forte povo do carnaval, né? Então você vai ver lá uma infinidade de agremiações, só Maracatu nós temos 14, né? Blocos, cordões, afoxés, escola de samba, mas nós vemos ali uma quantidade imensa de povo humilde batalhando por uma estética, por uma arte com um pingado de dinheiro, né? Nessas suas viagens para a América Latina, ou mais especificamente para a América do Sul, eu acho que em relação à Europa, o traço cultural com o qual a gente se mistura está mais claro, com a França, por exemplo, com as brincadeiras, com as cantigas de roda, com Portugal também, com as danças dramáticas. Mas em relação à América do Sul, você acha que o Belchior tem razão? Somos rapazes e moças latino-americanas? Eu acho Você acha que há ligações, por exemplo, com o Chile, com o Uruguai, com a Argentina, do ponto de vista da formação da cultura popular? Eu fiz um espetáculo que se chamou Irmãos Fuertes Hermanos. Fuertes Hermanos. Irmãos Fuertes Hermanos, onde eu trabalhei com a questão, o que é que nós temos comum enquanto latinos. O que temos como latino? Então, qual é a nossa latinidade etnográfica? A questão cultural é diversificada, mas a forma como somos um povo explorado é a mesma. Então, somos um povo acolhedor, um povo de grande influência, de grande presença também indígena, de grande comunidade que foi... A palavra certa é essa, explorada pelo colonizador,
e que, na verdade, teve que se apoiar no universo de suas culturas tradicionais para se afirmar enquanto ação identitária. Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ela, para Lourdes Macena, doutora em arte cênica e professora do IFCE, e ela me trouxe também um objeto, eu vou passar para ela o meu objeto. Abra, eu acho que tem a ver com o que você está dizendo, com esse Brasil mestiço. Olha o que eu trouxe para você. Olha aí! Uma boneca. Uma boneca. Branca, uma espécie de calunga branca. Uma calunga branca. Permite, com licença poética. Mas por que estou chamando de calunga? Porque eu queria que você visse a surpresa. Você levanta o véu dela, e quem é que aparece? É uma espécie de Janus. É um Deus com uma figura humana com dois rostos. E de um lado é uma mulher branca, não é? E do outro lado, vira. Isso. E do outro lado uma mulher negra. E a partir daí eu quero que você comente. Olha, não é lindo? Nesse momento Isso é coisa de Deus, Jolino Lucas, foi ele que fez. Eu vou ficar com o pretinho, tá? Olha que lindo. Não é linda essa ideia do Jano, que olha para um lado e olha para o outro, no mesmo corpo, essa dualidade talvez, de duas etnias. Ao ver assim... Ou várias etnias. Talvez fosse importante dizer que para não ser reconhecido ou não serem identificados num país de muitos momentos de repressão e ditadura e também de não acolhimento das brincadeiras populares como um lugar de ser livre e de respeito e de buscar felicidade, as pessoas durante muito tempo tiveram que se tisnar, se esconder para poder brincar. Então, essa coisa da tisnagem, ela vem muito dessa necessidade. A necessidade de combater algo que poderia vir a partir de uma atitude de repressão. Então, uma repressão que era individual, mas aí com o tisnar, torna-se um rosto só na multidão. O mesmo rosto. E que ninguém sabe de quem é. Ninguém sabe de quem é. Então, isso também protege. Mas eu te trouxe para ser a tradução, talvez, deste livro do Oswald, né? Eu nem sabia que você ia trazer o livro do Oswald. Mas, enfim, desse Brasil, desse Ceará mestiço, né? Que tem... Aqui está faltando o traço indígena, né? Mas, de qualquer forma, é uma dualidade aí de Juno, de Janus, que tem dois rostos, o branco e o índio, numa mesma cabeça, no mesmo crânio. Pode ser um símbolo da separação, mas pode ser também aquilo que a gente pretende, né? O corpo de quem apanhou e o corpo de quem bateu. De quem bateu, no mesmo corpo, né? Talvez você própria disse isso, eu tenho no meu corpo essas duas referências. E aqui também tem as duas referências. Mas poderá também se dizer que pode ser uma projeção nossa, de que no mesmo corpo a gente possa conviver de forma harmônica, né? Harmoniosa, não é? Sem essa separação e sem essa discriminação terrível, sem essa violência do povo negro que tem sofrido, a violência que o povo negro tem sofrido e vem sofrendo ao longo do tempo, né? Há um racismo religioso, há um racismo em todos os sentidos, né? E às vezes que não se assume quando na verdade está lá, latente, estrutural, como diz o Silvio de Almeida. Tem gente que diz assim, olha, um corpo, uma pele... Corpo pobre é um corpo pobre, não importa a cor. Eu disse, mas é a pele preta que apanha. Então, não adianta vir com esse... Mas aí eu lhe trouxe um objeto para você ver. Aí agora você vai... Não, ele trouxe este. Certo. Agora eu vou ver o seu. Certo. Isso. Olha lá aí. Vamos ver que objeto foi, que a Lourdes Macena me trouxe. Estou pegando. E parece que é um boneco também. É um boneco. Parece que é um boneco também. Eu trouxe uma boneca, ela trouxe um boneco. Vamos ver o que é. Me apaixonei por um boneco e ele neco de se apaixonar. É uma santa. Sim, estou vendo aqui o coração. Seria o coração Sagrado Coração de Maria. Eu estou vendo aqui. É Maria. É uma Santa Maria. Com a palavra Lourdes Macena, porque trouxe para pautar o quê, que tema, etc. Então, porque na verdade, nessa minha santa loucura, eu sou uma mulher católica, apostólica, romana e macumbeira. Então, eu também trouxe com essa mensagem, né? Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, foi uma recomendação do Padre Cícero para que todos os cearenses fizessem isso, né? Em suas casas. E eu implantei na minha casa. Então, todo dia 23 de dezembro, que é meu aniversário, eu faço a renovação dos votos ao Sagrado Coração de Jesus. E eu estou vendo que tem outra coisa aqui dentro.
que é essa questão de como o sagrado, isso aí você não vai acertar. Eu não vou, não. Com a palavra Lourdes Macena, porque você sabe fala. que o brasileiro, né, ele é essa pessoa cheia de uma fé múltipla, né? Múltipla. Então, isso aí que você está segurando foi um presente. Os dois são presentes, né? Isso aí foi um presente de uma aluna minha lá do IF, que ela foi para minha renovação nesse ano coração e levou feita de Jesus no coração sagrado de Maria. Sagrado Coração de Maria. Ela fez de crochê, né? É um artesanato também. Uhum. E aqui? E esse aí, que é essa semente, né? É também conhecida como olho de boi. Ela é considerada uma semente sagrada, ela é utilizada tanto pelos incas como também pelos índios do Amazonas. Ela é considerada uma pedra que traz saúde, você passa ela no corpo, você usa para energizar, para proteger, para trazer boas energias e nos curar de todas as doenças. Você não vai acreditar, mas eu passei 3 anos nesse período da pandemia com ela pendurada no pescoço. E ela, no caso da região sul, o pessoal lá faz esse texto, essa espécie de coisa, e pinta o Divino Espírito Santo nela, porque já saiu, branquinho. Uhum. E aí ele faz alusão de que isso protege com todas as energias indígenas da planta, do mato, da floresta e de toda a fé do povo indígena, como também protege com a questão do Sagrado Divino Espírito Santo. Olha, aqui terminamos então o nosso encontro com esta imagem e com esta palavra que está no livro do Oso. Deixa eu ver aqui. Olha, o Ceará mestiço está aqui. Mostra aqui. Isso, Ceará mestiço. E aqui nós temos um Ceará mestiço, olha aqui, do ponto de vista da cultura e da religiosidade, não é? Nós temos aqui a cultura católica branca europeia, não é? Com Maria, e a negra das religiões afro-brasileiras, não é? E africanas, de origem africana, de matriz africana. Então, eu queria agradecer a sua presença, tão lindo de trazer, então, esses corpos, não é? E essa mistura, essa junção, essa mesticidade, essa mestiçagem, mas compreendendo que o papel do negro, né? Nessa mestiçagem que foi tão violenta, né? E tão genocida muitas vezes. Mas eu queria me lembrar de quê? Queria me lembrar de uma musiquinha para terminar, então. Eu prometi ser filha de Maria. Conhece isso? Não conheço. Minha mãe amar eu prometi, fiel serei, na dor e na alegria. É minha mãe amar eu prometi, eu prometi, fiel serei, por toda a vida, a minha mãe querida. É uma música de igreja, né? E é com essa música que me vem, sei lá, dos escombros da memória, talvez de minha mãe, tão católica, né, e que morreu também nesse período da Covid. Eu encerro o programa Diálogo. Muito obrigado pela presença da nossa dialogadora de hoje, tão brilhante como sempre, Lourdes Macena, que trouxe a minha dela, que representa o Ceará mestiço. O Ceará que dialoga, que deve dialogar. Se não dialoga, deve dialogar.